Olá, eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Libra. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa ir. Leitura para o signo de Libra, o que os queridos e abençoados regidos sob o signo de Libra precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Libra. E vamos lá, abrindo a vossa leitura com uma tesoura, gente, falando para cortar. Então, olha só, é uma mensagem bem direta para vocês, e aqui, na verdade, essa carta traz duas mensagens. Vamos a elas. Então, primeiro, essa questão da tesoura, falando corte. E aqui vem uma mensagem dizendo assim: deixe ir aquilo que não serve mais para você. E aí, qual é a segunda mensagem que vem aqui para mim? Essa carta traz o número 19. E o número 19, ele vai fazer uma conexão com o arcano maior do Sol, também de número 19. E aí, num terceiro aspecto aqui para mim, também vem um recado importante. Por quê? Porque o Sol, ele também, o arcano maior do Sol também faz uma correspondência com o nosso ano de 2026, ambos, fazendo essa correlação com a questão do somatório do nosso ano 2026, 10, e ao mesmo tempo fazendo essa redução energia do 1. E o que isso tem a ver com a leitura, Anne? Tem tudo a ver. Por quê? Aí o 1 tá aqui, gente, olha, o 1 tá aqui. Então é perfeito. Por quê? Porque estamos falando de finalizações, todo corte vai trazer uma finalização. Através desse encerramento, abre-se espaço para um novo, energia do 1. Toda vez que nós temos ali uma completude ou uma finalização, aqui para mim mostra um desfecho, um encerramento, e aqui muito por conta da ação de vocês estarem promovendo isso, porque deixe ir aquilo que não serve mais para você. Então eu corto isso, eu tiro isso da minha vida, tipo erva daninha, tiro isso e abro espaço para o novo. Inclusive aqui, olha, falando sobre criatividade, use a sua imaginação. Por quê? Porque quando nós estamos envolvidos em certas coisas que vão nos abafando, digamos assim, vai nos atarracando de alguma forma, é como um jardim. Toda a leitura de vocês vem muito sobre esse aspecto, desse ensinamento da nossa Mãe Terra. Imagina como que você tem ali uma horta, que você tem uma plantinha que você está ali cultivando. É preciso cortar, remover coisas que são desnecessárias para o crescimento. Então estamos falando sobre isso, não serve mais para o crescimento, não serve mais para a expansão. Não adianta a gente ficar regando, a gente ficar cuidando. É preciso literalmente podar, fazer a poda, cortar, deixar ir. E aqui é sobre isso, toda a natureza está sempre nos ensinando. E aqui a leitura de vocês vem de uma forma bem direta a mensagem, bem assim, pá, limpa aquilo que precisa sair da sua vida. Por quê? Porque uma erva daninha vai fazer o quê? Vai prejudicar o crescimento de todo o jardim, de todas as plantas, E aqui também falando sobre o uso da nossa imaginação. Então imagina que a sua energia está sendo drenada por questões, coisas, pessoas, situações, enfim, nós vamos ver com o tarô o que mais vem para vocês. Mas imagina que a sua energia acaba sendo drenada, se você não corta, você não consegue nem ousar, você não consegue usar a sua criatividade, você não consegue usar a sua energia vital para que você possa criar coisas novas, para que você possa ver soluções, para que você possa, enfim, viver a sua vida de uma forma inventiva, de uma forma expansiva, de uma forma que te conduza na direção do progresso. Então assim, você quer expandir, precisa cortar. Tá? É exatamente isso. E aí fazendo a correlação com os números que eu trouxe para vocês, O 10, o 1. Então assim, eu preciso chegar naquele ponto final, literalmente, para que eu possa acessar um novo portal de possibilidades. E aqui também internamente falando, Inclusive falando sobre a questão da energia vital, tá? E falando sobre prosperidade, aqui também tem uma conexão importante, porque olha só a carta que vem no centro da vossa leitura. Energia do número 8, 35. Então veja, estamos falando de uma finalização que conecta você com aspectos nutritivos, nutridores. Então é literalmente tirar
aquilo que está atrapalhando você e o seu crescimento e o seu bem-estar. Porque quando falamos de nutrição, e eu falando de jardim, né? E aqui regue o seu jardim. Então perceba que nós estamos falando aqui de um momento para as vossas vidas, Libra, que tem a ver com expansão, que tem a ver com progresso, tem a ver com crescimento. Só que se existem coisas que estão atrapalhando esse crescimento, não adianta a gente querer todo o restante, né? As cartas trazem exatamente essa mensagem para vocês, tá? Então aqui estamos falando que após esse corte você acessa um novo ciclo de prosperidade, de nutrição, de carinho, tá? Então para alguns de vocês aqui podemos até estar falando de cortar conexões, relações com pessoas que não te nutrem, que não te tratam bem, que você sente, né, que a gente tem isso, né? A gente sabe aquelas pessoas que nos regam de amor, que nos regam de carinho, de respeito, de amabilidade, aquelas pessoas que enxergam a nossa luz, né? É o que eu procuro fazer com o meu trabalho, eu procuro regar o jardim das vossas vidas, né? Sempre colocando vocês lá para cima, sempre fazendo com que você enxergue o seu melhor, né? Tudo que você tem de qualidade, todos os seus tesouros. Eu sempre coloco, né? Eu sempre tô nesse aspecto, né? De trazer essa nutrição. As leituras eu vejo dessa forma, nutrir vocês de modo extremamente positivo, de modo que sempre contribua positivamente, né? Então a gente sente isso, né? A gente consegue perceber pessoas que vão nos nutrir, e não só pessoas, mas coisas também. Então, às vezes, é aquele momento, Libra, que seria interessante você começar, né, a perceber o que você tem, de repente, dentro da sua casa que não te serve mais. Então, exemplo, um livro que você, sabe, um livro que não te agrega, que não nutre, que não te faz feliz, um livro que não traz uma mensagem, né, que agrega de alguma forma. Às vezes aquelas pinturas, quadros que você que tem imagens de susto, imagens de medo, né? Imagens assim, talvez seja um momento de você começar a cortar, né? Começar a usar aqui essa energia da tesoura, nesse sentido de ir limpando, de ir purificando, para começar, né? Dentro dos seus ambientes, dentro da sua casa, dentro do seu ambiente de trabalho, tá bom, meus queridos? É um momento aqui para você observar que tipo de pessoas, coisas, situações, isso vale para tudo, roupas, eletrodomésticos, cacarecos que a gente fica acumulando, que não tem mais utilidade. Então assim, nutre a sua vida, nutre o seu espaço, visualmente falando, né? De modo a colaborar com a organização, com a beleza da sua casa, né? É muito gostoso falar sobre isso com vocês, porque vocês trabalham dentro dessa energia da beleza. Então, sabe, observe e comece a partir, né? É sempre interessante a gente começar a partir do micro, depois nós vamos para o macro. Então, começamos a fazer pequenas mudanças, grandes avanços, tá? E aí você vai passando isso para pessoas, situações, e nisso você vai mexendo com as energias e vai expandindo, vai ativando isso e vai fazendo o quê? Vai se nutrindo e vai se conectando com o ciclo de prosperidade, a idade próspera, tá bom, meus queridos? Misericórdia, que leitura é essa para vocês do signo de Libra? Leitura forte, vamos com o tarô? Então vamos lá, vamos ver o que mais vem para vocês. Agradeço a Deus por me permitir realizar esta leitura para os queridos regidos sob o signo de Libra. Gratidão, meus queridos, por todo o vosso carinho, todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô. Gratidão também aos nossos membros Equinócio Plus, gratidão a todos vocês, meus queridos, por todo o carinho, toda a energia de bênçãos que recebo de cada um de vocês. Estejam certos que chega assim aqui no meu coração como um forte, poderosíssimo abraço de luz, com toda certeza. Toda essa energia que recebo de vocês vem para mim, né, regando o jardim da minha vida, com toda certeza. Todas as palavras de carinho, toda a energia de bênçãos, com toda certeza. E o que eu sempre espero é poder retribuir com tudo que recebo de vocês de modo tão positivo, de modo tão genuíno. As minhas intenções são sempre que as leituras possam retribuir todo o amor que eu recebo de cada um de vocês. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Corações sempre unidos, e assim é. Signo de Libra,
Agora com o tarô, signo de Libra, meus queridos e abençoados, regidos sob o signo de Libra, precisam saber para este momento das vossas vidas quais são os recados, quais são as orientações, revelações, confirmações para os queridos regidos sob o signo de Libra, agora com o tarô. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro recaiam sempre sobre as vossas vidas, iluminando sempre os vossos passos, o vosso caminho, aqui agora e por todo o sempre. Olha só o que veio aqui para vocês. E as minhas mãos, gente, tá assim, elas estão daquele jeito, né? Olha a situação das minhas mãos, tá suando demais, 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 e nem tá calor, né, gente? Nós estamos num climinha de inverno, né? E olha a minha situação aqui, tá muito, muito quente. E aí, aqui para mim vem duas coisas, né? Por que minhas mãos estão suando tanto? Primeiro, por conta dessa energia solar aqui para vocês. E segundo, porque existem coisas que estão sendo transmutadas. Se eu pego essas duas cartas aqui, olha, o 10 com o 1 vai se transformar na energia do 11. Então, existe uma frequência aqui de fogo violeta, transmutando e purificando. Ah, perfeito. Transmutando e purificando. Olha, que lindo. Realmente aqui tem uma finalização para vocês. Ah, que lindo. Isso aqui fica essas duas cartas aqui são duas confirmações tão importantes para mim. Olha o que vem aqui para vocês. Perfeito. E essa carta traz uma resposta muito importante e essa aqui também. Vamos lá. Então vamos lá, meus queridos, está mais do que confirmado para mim. Existe realmente aqui um corte e é algo que vocês estavam já há algum tempo pensando sobre isso, né? Antes de tomar a atitude, né? Inclusive a leitura ela pode realmente estar vindo como uma confirmação, né, Anne? Realmente eu já sentia que eu tinha que realizar este movimento, né? Eu já sabia que eu tinha que fazer algo, eu precisava tomar uma atitude com relação a isso, né? Porque aqui o que vem para mim, né? Primeiro sobre o aspecto da prosperidade, realmente, tá? As energias estão extremamente favoráveis, por quê? É o exemplo que eu falei, quando nós queremos que um jardim, um canteirinho, né? As nossas florezinhas dentro de um vasinho, enfim, pequeno e grande, tá? Que a gente quer essa planta tenha um desenvolvimento, nós precisamos podar, nós precisamos cuidar, nós precisamos zelar, regar, né? Então, assim, se a plantinha tá ali cheio de plantas que já fizeram, né, já passaram do seu tempo, fica ali sufocando o crescimento da planta, não dá para crescer. E quando nós falamos de prosperidade, e aqui nos dois aspectos, hein, gente? Guardem bem isso, nos dois aspectos, tanto no aspecto financeiro, dinheiro mesmo, tá? Quanto no aspecto existencial, ou seja, a prosperidade dentro de mim. Ou seja, eu vejo que as coisas estão fluindo na minha vida, é a idade próspera, é o momento próspero, onde eu olho para a minha vida, eu olho para o jardim da minha vida e eu me sinto bem, feliz, confortável, estável, segura, né? Com a minha energia restaurada, me sinto em equilíbrio, tá bom, meus queridos? Então, precisamos, quando falamos dessa questão dessa prosperidade, precisamos ver o que pode estar atravancando o fluxo das nossas vidas. E aqui, falando sobre esse aspecto de feedback positivo, né? Como assim, Anne? Então, assim, você percebe, e nisso vocês já poderiam estar refletindo, né? Você percebeu que realmente existiam situações, cenários, pessoas em que não estava havendo a troca, em que não estava havendo a colaboração. E isso realmente estava, aquilo que eu falei sobre a criatividade, estava drenando as suas forças a tal ponto em que você não conseguia ver uma solução, em que você não conseguia, né, enxergar uma possibilidade. É aquilo que eu falo para vocês, às vezes, dependendo de onde nós estamos vivendo, com quem nós estamos vivendo, da forma como nós estamos vivendo, a gente não consegue, sabe,
ter uma solução, a gente só enxerga muro, a gente não consegue sair do lugar, não temos um deslocamento. Por quê? Porque a nossa energia, primeiro que a nossa energia foi drenada, segundo que a nossa energia está toda ali naquela situação. E aí, o que vem aqui para mim, né, para passar para vocês? Essa questão de você estar se dedicando, estar fazendo em algum tipo de situação aqui, tá? Podemos estar falando de trabalho, podemos estar falando de uma situação dentro de casa aqui envolvendo, né, um relacionamento. E aí o que acontece? Você sente que você rema e não tem a nutrição. Olha a energia do centro da vossa leitura. Não tem o respaldo, não tem o feedback, não tem a colaboração. E isso começa, né, a afetar todo o fluir, começa a afetar todo o fluxo da vida. E a prosperidade vai junto nesse fluxo, entende? Então aqui nós estamos falando de um momento realmente que já pode, né, vir como uma confirmação, porque vocês já poderiam estar pensando sobre isso. Aqui mostra que vocês já estavam refletindo sim sobre isso, tá? E são aqueles momentos em que surge a possibilidade de nós termos uma perspectiva diferenciada sobre aquilo que se encontra ao nosso redor. Então é aquele momento do grande despertar em que vem aquela eureka, né? Acende aquela luz, acende aquela estrela, e aí você fala assim, nossa, não dá mais para eu continuar. Né? Eu preciso ter esse respaldo. Ok, eu me dedico o suficiente dentro de um trabalho, mas eu recebo proporcional. Eu me dedico o suficiente dentro de um relacionamento, mas eu recebo esse carinho, eu recebo essa atenção, né? Isso vale para todos os tipos de relacionamentos aqui, né? Estou trazendo alguns cenários para que vocês se encontrem dentro da leitura. Então, às vezes isso você pode enfrentar dentro de um trabalho, de uma empresa em que você faz e não vê o feedback, uma equipe que não é unida, né? O dinheiro que não é proporcional àquilo que você está fazendo, de repente você está fazendo até mais do que você deveria fazer. É aquele momento em que você, poxa, foi contratado para fazer algo, mas aí, nossa, eu estou fazendo 1000 tarefas. Por quê? Porque a equipe está toda uma lambança. E às vezes isso também pode acontecer em casa, tá bom, meus queridos? Então aqui já mostra uma atitude interna nessa vontade de cortar. E literalmente vocês vão estar cortando aqui, porque bem no centro da vossa leitura vem uma carta que fala aqui, esse deck traz umas nomenclaturas diferentes, mas ele fala assim, ascendendo para uma nova, né, para uma nova estação. E é muito interessante porque aqui fala de ascender para a primavera. Então, olha que interessante, né? O que essa primavera vem trazendo aqui para mim? Não somente a estação, mas mais do que isso, a primavera da nossa alma. Então, veja, logo embaixo de uma carta que fala, regue o seu jardim. Então, ascenda para um ponto de florescimento, onde você se sinta leve, onde você possa sentir que existe crescimento, independentemente do cenário, e que você pode se sentar confortavelmente, né, e estar em paz. Então, estamos falando aqui de um ciclo, realmente existe um desfecho e existe uma partida para alguns de vocês, tá? É um corte envolvendo deslocamento, tá? E colocando vocês realmente aqui numa finalização de um ciclo e colocando vocês na direção de uma outra estação, ou seja, uma nova fase das vossas vidas que com toda certeza que traz uma possibilidade de um novo crescimento. Que crescimento é esse, Anne? Crescimento aqui na vida material, tá? Estamos falando sim de você ver as sementes daquilo que você já vem há algum tempo se dedicando, ou seja, naquele ciclo anterior, naquele trabalho ou com aquele relacionamento, você fez e não tinha o retorno. Agora você vê esse retorno. Por quê? Porque agora você está no lugar certo. Porque agora você está na empresa certa, ou agora você está no relacionamento certo, ou agora você, né, está numa nova fase. É aquela sensação de que nós não estamos dando voltas e caindo dentro do mesmo lugar. Aqui para vocês existe conforto, existe segurança financeira, se for essa a vossa busca nesse momento, lembra, prosperidade. Prosperidade dentro e fora, a idade próspera, o momento próspero, tá? Então falando aqui de segurança financeira, de possibilidade aqui de ganhos materiais, inclusive falando de repente você estar numa empresa onde existe a possibilidade de uma premiação, de uma bonificação,
tá? Um bônus que você ganha pelo trabalho que você realizou, por toda a dedicação que você fez, tá? Falando aqui também de um lugar onde você vê esse entrosamento, onde você vê esse jardim crescendo, né? Então as pessoas se empenham para fazer as coisas acontecerem, as pessoas se dedicam e você pode contar com essas pessoas, tá bom, meus queridos? Então realmente estamos falando aqui de um novo ciclo para vocês, repleto de segurança, repleto de estrutura, repleto de ordem, tá? E aqui mostra que esses cortes, para alguns de vocês, realmente vai estar envolvendo essa soltura, esse, sabe, esse alívio desse cenário que realmente não estava te nutrindo, estava bem desafiador, e realmente são aqueles momentos em que aqui também vem sobre uma questão de pensamento para mim, eu já vou explicar por quê. Você sente que você já atingiu, é como esse movimento de ascese aqui no centro da vossa leitura. Então, com toda certeza vocês vão entender isso que eu quero trazer aqui para vocês, as cartas estão trazendo isso, né? Você parece que subiu de patamar, não é ego isso, tá, gente? É uma questão interna mesmo. Você percebe que os seus pensamentos estão trabalhando de uma forma muito assim avançada, muito diferente. A sensação é que parece que você tá de ponta cabeça. E aí você fala assim, nossa, mas como assim? Eu não tô de ponta cabeça. tô direito, né? Não tô de ponta cabeça, mas não encaixa mais o entrosamento. E aí você parece que está falando, né, outra língua ali dentro daquele lugar, dentro, né, daquela situação, e não existe mais uma liga, não existe mais união dentro daquilo. Então realmente é aquele momento em que você percebe que para que você possa expandir e para que você possa se conectar com todo um fluxo aqui que vem muito favorável, é como uma poda de uma árvore, né? A gente poda para estimular o crescimento das gemas apicais. A árvore funciona dessa forma, o crescimento das plantas funciona dessa forma. Então a poda ela é fundamental para que a planta cresça, para que a planta se expanda. Então, para que você possa se conectar com todo um fluxo, né, de trocas positivas, de crescimento, de pessoas que fluem dentro da mesma dinâmica, dentro do mesmo pensamento, tudo, né? Estamos falando de alinhamento energético, então realmente tem coisas que vão ficar para trás, tá? E aí são aquelas mudanças que eu falei para vocês, né? Que começam de uma forma diminuta e depois a gente vai expandindo isso. Então, alguns de vocês realmente vão começar a plasmar essas mudanças através de, literalmente, gente, aproveita esse momento, tá? Para remover coisas que podem estar pesando na energia da sua casa. Por exemplo, objetos que não têm uso, objetos que estão quebrados, que estão deteriorados, né? Eu tenho quase certeza que na casa de vocês não tem, né? Porque vocês são muito organizados e tudo mais. Mas se tem alguma coisa que de repente perdeu a utilidade para você e você vê que isso pode ser útil para uma outra pessoa, por que não ofertar, tá? A energia que também trabalha dentro de uma frequência de caridade, de uma ajuda, isso sempre vem para vocês, né? Muito bonito ver isso nas vossas leituras. Então, assim, de repente, doar agasalhos que você não usa mais, de repente você comprou, né? É uma prática que eu tenho. Se eu compro uma coisa, por exemplo, eu comprei um casaco, eu vou dar um casaco meu. Eu sempre faço isso. Entrou um novo, sai um que eu não uso tanto, né? E eu sempre dou em boas condições. Então, assim, eu tenho certeza que vocês vão estar fazendo isso. Comece essas mudanças, esses cortes, a partir dessas mudanças menores. E aí, com o tempo, você pode estar pensando, de repente, é uma finalização de um relacionamento, porque aí você vai começar a trabalhar dentro daquilo que realmente você já estava pensando na possibilidade de assim ou fazer. Tá? Então, de repente, é a saída de um trabalho, tá? Então, assim, eu sei que aquele trabalho realmente não está me favorecendo, né? Falando aqui de criatividade, de potencialidade de crescimento e de te trazer, né, esse crescimento, esse progresso, essa expansão, tá? Então aqui, de repente, você vai começar, né, a fazer esses cortes e mais você vai se alinhando com propostas, né? A leitura traz aqui duas questões para mim que são muito valiosas para vocês. Primeiro, sobre o fluxo, né? Vocês em sintonia a partir do momento em que você poda aquilo que não serve mais para você.
E aí, a partir disso, existe a possibilidade de um novo crescimento. Então, aqui toda a nutrição. E num terceiro momento, tá? Realmente a estabilidade aqui, né? Tem uma energia de lar, tem uma energia de conforto para vocês, tá? Então, realmente eu vejo aqui para vocês um momento muito, muito positivo, né? Para essa questão de estrutura na sua casa, de florescimento realmente do jardim da sua vida. Então, todos os seus projetos, né? Aqui é aquela pessoa que se encontra muito satisfeita com toda a jornada, né? Com tudo aquilo que ela caminhou, com tudo aquilo que ela lidou também dentro dos seus processos internos, né? Todo passo, né? A ação necessária, a tesoura, né? Só uma tesoura na mão não funciona, não faz nada. Mas se você quer ali fazer um artesanato, se você quer ali, né, utilizá-la para cortar um cabelo, para cortar um papel, fazer um recorte, qualquer coisa assim, né? Você precisa usá-la, né? Precisa mexer e aí ela vai funcionar, né? Então, assim, todo passo que você teve que fazer, né? Essa carta me lembra muito um trecho de um poema do grande Fernando Pessoa, grandemente, que ele dizia assim, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Quem quer passar além da dor, deve ir além do bojador, né? Para quem quer passar além do bojador, deve ir além da dor, né? Então aqui falamos sobre isso. Então devemos ter esse esforço, né, no sentido de transcender aquilo que às vezes pode ficar confortável, mas que não é adequado para nós e a gente sabe que não nos serve mais. Então, o esforço de vencer com as correntezas internas e externas, mas que com certeza você chega lá, isso sim. Tá bom, meus queridos? Linda essa mensagem para vocês. Eu quero tirar aqui uma mensagem deste oráculo que é muito especial, mas antes, Libra, eu quero colocar aqui para vocês algo que é muito importante, porque são vocês aqui, tá, nessa leitura, e aí a questão é a seguinte, aqui existe duas energias que eu não posso deixar de fechar a leitura sem falar sobre elas. Estamos falando aqui de dois elementos que são muito importantes, elemento ar, e principalmente porque super se conecta com vocês, né, o elemento regente do vosso signo. Então, o elemento ar em sintonia, fazendo correspondência com o elemento terra. Anne, o que isso tem a ver com a leitura? Tem tudo a ver, eu vou explicar. O elemento ar, ele e principalmente aqui falando sobre os pensamentos, né? Então, todo aquele processo que já começou dentro de você e você fala assim, nossa, mas espera aí, eu tô de cabeça para baixo? Nada a ver, não tá nada de cabeça para baixo, tá super sério. Por quê? Os nossos pensamentos organizados e os nossos pensamentos expandidos e alinhados vai promover um crescimento na nossa terra. Por quê? No nosso plano material. Por quê? Porque vamos saber escolher de forma assertiva. Vamos saber fazer escolhas que nutrem o jardim das nossas vidas. Portanto, todos os nossos passos que são deliberados mediante um pensamento que ele é assertivo, nos faz promover mudanças, de sair de cenários que as coisas não estavam indo bem, em que eu estava vivendo um desequilíbrio nas minhas trocas, nos meus relacionamentos, nas minhas finanças, ou seja, essa falta de prosperidade, né, em todos os níveis aqui, né, se é um relacionamento que não está legal, isso é um relacionamento que não é próspero, se for dinheiro em desequilíbrio, isso também não é prosperidade, entende, meus queridos? E aí isso também vai me causar uma questão aqui interna, né, ou seja, eu sinto que eu não estou fazendo esse movimento de ascese, eu sinto que eu estou caminhando e nunca chego lá naquele ponto, né, no X da questão, tá? Então essa questão do ar totalmente em harmonia e principalmente quando eu fluo dentro daquele pensamento assertivo, inventivo, criativo, visionário, a minha vida triunfa como um todo. E aí eu vou experienciar, né, todas as correspondências que vão fluir mediante essa assertividade, mediante o poder da minha escolha e também o pensamento positivo, não é, meus queridos? E é por isso que eu quero fazer com vocês também o nosso mantra, né, justamente para vocês também, o mantra ele ajuda nesse corte. Como assim, Anne? O mantra ajuda com que a gente corte pensamentos que são negativos. Então, ao invés de nós colocarmos a nossa atenção, né, e aqui falando sobre essa maestria, né, de ter a regência do ar,
organizando a nossa nutrição, o nosso plano terreno. Então, quando nós temos ali o trabalho com os mantras, o que que eles vão fazer? Eles vão colocar a nossa atenção naquilo que verdadeiramente importa, tá bom, meus queridos? Então, quero passar para vocês exatamente isso, tá? Quero passar para vocês aqui o mantra de ativação para vocês, tá? E o mantra de ativação é um mantra que realmente vai trabalhar essa energia de prosperidade. É um mantra bem curtinho, tá? E é um mantra que super vai contribuir positivamente, independentemente do momento das vossas vidas, tá bom, meus queridos? O mantra é o seguinte: eu e o universo somos um. Eu sou a prosperidade. Eu e o universo somos um. Eu sou a prosperidade. E assim é, tá bom, meus queridos? Então, trabalhem com estes mantras, tá? No seu dia a dia. Caso queira, pode escrever aqui abaixo nos comentários. A ideia é você trabalhar com estes mantras e o último também que nós vamos fazer juntos, tá? E as cores que eu vou trazer aqui para vocês durante uma semana, até eu lançar a vossa próxima leitura. Então fiquem sempre ligadinhos aqui, tá? Para que vocês possam sempre acompanhar os próximos lançamentos. E enquanto isso, você vai trabalhando com as energias de ativação aqui dessa leitura, tá bom? O chakra que eu quero trazer para vocês é o chakra que vai trabalhar dentro dessa energia de transmutação, tá? Que é o chakra da coroa, que também tem uma energia de soberania para vocês, tá? De maestria, de riqueza, de realeza, ouro, né? Dinheiro, poder, posses, desenvolvimento pessoal, tá? Desenvolvimento material também. Então, quero trazer aqui para vocês o chakra da coroa, Sahasrara Chakra, que vai trabalhar dentro de duas cores, o lilás e o roxo. Então, Libra, procure trabalhar com essas cores em roupas, acessórios, objetos de decoração, tudo aquilo que for ficar perto de você. Pode trabalhar com cristais? Yes, com toda certeza. Ametista, perfeito. Pode trabalhar também com flores, tá? Tem muitas flores aqui na vossa leitura. Pode trabalhar com flores também, tá bom, meus queridos? E alimentos vibracionais. E aí eu vou deixar aqui de uma forma carinhosa para vocês o trabalho com principalmente estes dois alimentos. Batata doce roxa, que é sensacional, e berinjela, tá bom, meus queridos? Para vocês trabalharem isso e ativarem, né, essa questão do roxo, tá? Tanto do lilás quanto do roxo, tá bom? Então vamos lá. Vou tirar uma mensagem final para vocês com este oráculo. O que mais, os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Libra, precisam saber para este momento das vossas vidas? A energia do 8 que vem aqui de novo para mim, tá? Então tá perfeito. Tá mais do que confirmado. Inclusive aqui a energia de números mágicos, tá? Confirmando para mim que sim, vocês estão super no caminho certo. Falando de caminho, existe aqui a possibilidade de deslocamentos, tá? Então pode ser que alguns de vocês vão estar fazendo esses cortes, sejam através de mudanças físicas, literalmente. Então, por exemplo, eu vou mudar de casa, vou mudar de trabalho, eu vou mudar de cidade, tá? Então não são distâncias muito longas. Para alguns de vocês até tá, gente? Para alguns de vocês até é. De repente, alguns de vocês vão fazer mudanças tendo longas distâncias aí, e aqueles que não forem fazer, de repente, aqui conexões, tá? Com outras pessoas aí, tá? Em outros lugares, em outras cidades, em outros países também, tá? Existe aqui aquele network, estamos falando de regar o seu jardim, tá? E isso tem a ver com conexões. Inclusive, a natureza trabalha dessa forma, tá? Eu falei sobre as árvores, e as árvores dentro de uma floresta, elas se comunicam, tá? Elas se conversam, elas têm uma rede incrível de comunicação. Então, vamos lá. Então, tem a ver sim aqui para vocês, tá? Uma mensagem final, por gentileza, para os queridos regidos sob o signo de Libra. Já saiu uma aqui. E agora E agora? Como é que tava aqui, gente? Não sei. Vou fazer de novo. Pronto, agora foi.
Libra, se você quer saber mais sobre o meu trabalho com o tarô e quer conhecer o material que eu estou utilizando aqui com você nessa leitura, os decks de oráculos, o deck de tarô que eu estou utilizando, é só você acessar o meu site, tá? O endereço do meu site está aparecendo aqui abaixo, no rodapé deste vídeo. Também está aqui na descrição e também se encontra fixado aqui abaixo, no primeiro comentário, tá bom? Então vamos lá, uma mensagem final, por gentileza, signo de Libra. O que mais eles precisam saber para este momento das vossas vidas? Signo de Libra. É uma nova estação aqui para vocês, tem muito florescimento, tanto no sentido interno, quanto no sentido externo, né? Falando sobre ganhos, falando sobre colaboração, falando sobre ajuda espiritual aqui também para vocês. Olha, gente, ai que lindo. Ai, que coisa linda de mensagem. E olha, eu falando sobre esse crescimento, fazendo a correlação com a natureza, é incrível isso. Eu fico tão feliz quando vem essas confirmações para mim. Essa postura, não com as mãos dessa forma, mas com os braços estendidos à frente da cabeça, né? Palmas das mãos apoiadas no solo, ou com os braços para trás, né? Ao longo do corpo. Essa postura é chamada de Balasana, a postura da semente, tá? Que praticamos no yoga. E essa postura, falando sobre esse crescimento, então é aquele momento em que a gente fica mais fechadinho, em que a gente fica mais, né? Introspectivo, justamente mostrando, né, todo um processo de crescimento, de análise profunda, né, internamente falando, para que então eu possa tomar atitudes que realmente, né, vão me colocar num outro ciclo. E aqui falando sobre isso, né, falando sobre a noite escura da alma, né, aquela noite em que a gente, sabe, aqueles momentos da vida em que nós aquietamos para sentir, para observar, para refletir e então poder deliberar, né? As noites escuras do inverno, e aqui falando sobre a primavera, né? Perceba essa questão da estação, né? Dessa mudança, trazendo um ciclo, né? A estação não fica só presa, né? À estação verdadeiramente que nós estamos, né? Vivendo, mas nós podemos viver, por exemplo, né, o inverno, nós, na nossa alma, em pleno verão, ok? Não se apegue a essa questão da estação propriamente dita, tá? Vou começar com essa carta aqui, que ela traz a energia do número 9, então já mostrando um processo de reflexão antes do 10, olha isso. Fechar os seus olhos para as verdades da realidade irá apenas fazer com que você se conecte com as ilusões, né, que a gente acaba criando, né? Então, às vezes é sobre isso, a gente fica querendo, né, que eu falei sobre isso, né? E a gente acaba estagnando, porque a gente acaba se acomodando dentro de um cenário que a gente sabe que aquilo já deu, né? Que aquilo não está promovendo mais nutrição, carinho, troca, respaldo, equilíbrio, nada, e a gente acaba às vezes não querendo acreditar que aquilo é de fato, né, um fim. Tá? E aqui mostra realmente, né, todo um processo já interno de etapas, né, que vocês já vieram lidando. Então, assim, primeiro é aquela negação, né? Depois eu aceito aquilo, e aí eu começo a refletir, e aí então eu tomo atitude, tá? Então aqui mostra exatamente aquela energia que antecede, tá, toda a sua conexão, né? Inclusive aqui, olha, né, de um movimento fechado para uma receptividade, braços abertos para receber a idade próspera, a prosperidade, tá? Lindo demais. E essa carta aqui trazendo a conexão, né? A energia do 17 que vai trazer o 8 para vocês, a frequência de prosperidade, né? Então essa carta diz assim: eu tenho que, né, me conectar, eu tenho que ser amiga, né? Eu tenho que ser amigo das partes ocultas, né? Daquelas partes que estão ali, aqueles cantinhos que tem dentro do nosso íntimo, né? Onde então as sombras abraçam a completude
de quem eu sou. Ou seja, aqueles momentos em que eu preciso enxergar a completude. Por quê? Porque senão a sensação é de que realmente, né, nós estamos vivendo uma coisa, mas o nosso íntimo é outra. E aí a sensação é de que a gente está de ponta cabeça na vida, né? Ou seja, não encaixou tudo. E aí a passagem, né, disso para um ponto de muito conforto, de muita estabilidade, de muita riqueza, né? A riqueza da alma, dos seus valores, vivendo num alinhamento perfeito, a riqueza, porque você agora vê essa nutrição, vê esse progresso, vê essa expansão. Que linda essa mensagem para vocês, meus queridos. Quantas sincronicidades aqui para vocês. Estou muito feliz em poder trazer essa mensagem para você do signo de Libra. E eu espero, Libra, que essa mensagem possa chegar aí no seu coração como um verdadeiro sol, né? Como um bálsamo de luz, como eu falei, a energia do sol aqui, como se tivesse o arcano maior do sol aqui iluminando vocês neste momento, tá bom, meus queridos? Espero que possa super te ajudar e super contribuir positivamente para as vossas vidas, meus queridos. Libra, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber todos os avisos sobre os vídeos novos postados. E Libra, se você quer assistir vídeos exclusivos feitos por mim, Anne Marques, então seja membro Equinócio Plus. O link está aqui abaixo na descrição do vídeo e também está fixado aqui abaixo no primeiro comentário. Eu vejo você lá na nossa área de membros Equinócio Plus. E vamos juntos finalizar então esta belíssima mensagem realizando o nosso mantra luz para o ano de 2026 e em homenagem a todo esse momento tão lindo para vocês, né, de todo esse florescimento. Coloque então aqui para mim abaixo nos comentários um emoji de uma flor, né, fazendo essa identificação com a natureza, esse novo ciclo aqui para vocês. Tá bom, meus queridos? Coloque aqui abaixo, né, simbolizando toda essa prosperidade, tá? Coloque aqui abaixo para mim um emoji de uma flor, qualquer flor que você encontrar aí nos seus emojis, tá bom, meus queridos? Vou ficar muito feliz com a sua participação e eu vou saber que eu tive você, o seu carinho, a sua companhia, juntinho aqui de mim, corações sempre unidos até o final da leitura, tá bom, meus queridos? Eu super conto com você e vamos finalizar então realizando o nosso mantra luz? Yes! Vem comigo! Eu sou luz em ação. Eu sou luz em ação. E o decreto está feito. E assim é.